Fala pessoal, beleza? Rapaziada, vamos aqui com as últimas informações que eu separei pra vocês do Palmeiras aí. Acabei de trazer esse corte do canal ESPN com muitas informações, um debate ali muito top em relação ao Palmeiras que se reapresentou hoje. Então vamos saber de tudo que tá acontecendo aí, mas antes, rapaziada, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like pra dar aquela moral pra gente. E sem mais delongas, tropinha, vamos pro vídeo. E 3 derrotas no ano, não é isso? No Allianz, no Maracanã e essa também em Lima, Jalili. É isso mesmo, Bruno. O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira aqui na Academia de Futebol, depois de amargar o vice-campeonato da Libertadores. Os jogadores chegaram de Lima, chegaram em São Paulo ontem pela manhã e foram liberados das atividades do dia. Mas agora, depois de perder essa decisão para o Flamengo por 1-0, decisão da Libertadores em Lima, o Palmeiras já se reapresentou aqui na Academia de Futebol. Os jogadores chegaram por volta de 9 horas da manhã, o treino iniciou por volta das 10 e agora o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, que restou ao Palmeiras, que não depende mais de si, Jogo nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro fora de casa, mas o Palmeiras precisa de uma matemática improvável para ser campeão. O Palmeiras precisa vencer seus últimos 2 jogos contra Atlético Mineiro e Ceará e torcer para o Flamengo perder os seus últimos 2 jogos também contra o Ceará e na última rodada contra o Mirassol. Mas caso o Flamengo pontue, faça apenas 1 ponto dos 6 possíveis, ou seja, se o Flamengo empatar um jogo e perder o outro, o Palmeiras pode ser campeão pelo número de vitórias, porque aí ambas as equipes terminariam com 76 pontos, mas o Palmeiras terminaria então com 1 vitória a mais, seriam 23 vitórias do Palmeiras contra 22 do Flamengo. Mas a gente sabe, as chances de título são baixas, são 5 pontos que separam Flamengo e Palmeiras na tabela de classificação, faltando 2 rodadas, realmente é muito improvável que o Palmeiras seja campeão, mas o Palmeiras vai pro tudo ou nada, torcendo por tropeços do Flamengo nessa reta final para tentar conseguir pelo menos um título nessa temporada, até porque, caso o título brasileiro do Flamengo se confirme, esse será o primeiro ano dos 5 anos de Abel Ferreira à frente do Palmeiras, sem levantar sequer uma taça. Na matemática ainda não é impossível, mas é muito improvável. O Palmeiras não vence há 5 jogos no Campeonato Brasileiro, há 6 jogos somando também a final da Libertadores, e a gente não pode deixar de falar que o Palmeiras investiu quase 700 milhões de reais em reforços na temporada, Bruno. Boa, Jalili. Então foi um Palmeiras que jogou a toalha no Brasileiro. Aí você já volta, tá, Jalili? E foi nocauteado na decisão da Libertadores. Rafa, por quê? Porque eu acho que tem alguns aspectos aí. Primeiro, algumas escolhas feitas pelo Abel ao longo da temporada. Acho até que a partida contra o Grêmio ela é muito emblemática do ponto de vista da perspectiva da chance do brasileiro. Antes, um pouco, um Palmeiras ansioso nos jogos em casa, contra Vitória e Fluminense. A necessidade de fazer valer o fator campo para poder acumular os pontos necessários e fazer frente com o Flamengo. Isso atrapalhou muito o time. Vimos o Palmeiras se excedendo nos cruzamentos, pouca construção coletiva, um time sem a sua identidade natural. E acho que trabalhos caducam, naturalmente isso acontece, mas não percebo que seja esse o diagnóstico em relação ao trabalho do Abel Ferreira. Acho que ainda tem lenha para queimar, até porque existe uma sintonia grande entre ele e a presidente. Me parece que a maioria da torcida gosta do Abel, não sei o que mudou com o resultado do último sábado, não sei no caso de uma ruptura, mas é um caso de um reordenamento. E o Abel já teve esse reordenamento, outras vezes ele se mostra capaz para isso. Porque de fato o time não competiu, Jailson, na partida de sábado. Eu vou citar novamente o que a gente falou durante a semana. O Lucas Evangelista faz muita falta para esse time do Palmeiras. No momento que o Abel Ferreira tinha conseguido organizar a equipe na dupla, Flaco, Lopes e Vitor Roque, o Evangelista dava o equilíbrio defensivo ali no meio-campo, liberando justamente o Andrés Pereira. O Abel Ferreira, na final, ele fez justamente o que a gente duvidava que ele fosse fazer. Entrar sem o primeiro volante. Ele entrou sem o primeiro volante. Ficou o Andrés e o Rafael Veiga por dentro. Só que mesmo com toda essa qualidade técnica no meio-campo, a gente viu o Palmeiras, que na maioria das vezes era o Carlos Miguel, fazendo ligação direta para o Flaco Lopes. Logo ali no início da partida, já parecia haver uma desconexão entre o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Uma reclamação que o Vitor Roque ficou muito bravo numa hora lá com o Flaco Lopes e ficou reclamando, mó tempão, fazendo assim, que o Flaco Lopes estava tentando raspar a bola e o Vitor Roque não estava indo atrás. Mas assim, ficou fácil para o Flamengo marcar o Palmeiras no sábado, porque a única válvula de escape técnica pelo chão era o Alan. Era o Alan pelo lado direito, na hora do drible, e o Vitor Roque era sempre bola esticada, na frente. Foi substituído no Exatamente. segundo tempo. Então essa é uma outra discussão é uma ainda. outra discussão, porque eu não consegui entender a substituição do Alan.
Não dá para entender. Eu acho que esse foi o grande erro específico que o Abel cometeu no jogo do último sábado. Exatamente quando o Palmeiras mais precisava de um jogador que tivesse capacidade, recursos, condições do drible no 1 contra 1, ele tira exatamente essa peça e isso empobrece demais a fase ofensiva do Palmeiras. O jeito como o Palmeiras se posicionou, com 5 homens marcando aleatoriamente no campo de ataque, 5 numa linha de média para baixa na parte defensiva, deixando o meio-campo despovoado, custou para o Flamengo perceber a movimentação necessária do Arrasca e também do Carrascal para poder alcançar esse espaço, mas no segundo tempo a bola parada resolveu. No todo, o Flamengo foi melhor e o Palmeiras fez um jogo muito abaixo daquilo que poderia. Então, na sequência, a gente analisa direitinho o que vai ser o futuro do Palmeiras, essas opções, as escolhas do Abel, como ele preparou o plano de jogo também, acho que é um bom ponto. E, claro, tem o Data ESPN com detalhes e com toda a análise da conquista rubro-negra. Na sequência, então, tem mais de Libertadores, tem muito também do Campeonato Brasileiro, não sai. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse corte aí do canal ESPN com o Jalili, né, trazendo informações pra gente do Palmeiras aí. E o Gustavo Gomes, rapaziada. Gustavo Gomes e Eni Martins, que voltaram a pé. Gustavo Gomes a gente viu na imagem, né? O cara voltando a pé, rapaziada, pra casa. Tava muito abalado, a gente viu ali. Mano, mas todo mundo tava abalado, né? Todo mundo palmeirense tava abalado. Infelizmente, um jogo bem abaixo. A gente não esperava isso do Palmeiras, que jogasse daquela forma como jogou. Também das trocas que o Abel fez, rapaziada. Tirou o Alan, mano. O melhor jogador do time, o Alan, pra colocar o Fagão Torres, um dos piores do time. Mas futebol é isso. E agora a gente tem que evitar, né, que o Flamengo consiga também levar o Brasileirão, que é algo bem difícil, é quase improvável, mas a gente tem 1% de chance e vamos correr atrás, rapaziada. Pra isso precisamos contar também com o Ceará, né? Jogando fora de casa, jogando na casa do Flamengo ali, que consiga segurar pelo menos um empate. O Mirassol que vem muito bem, a gente tá contando muito com o Mirassol, rapaziada. Então o jeito pra eles perder o título, rapaziada, é a gente fazer nosso dever de casa também, conseguir somar esses 6 pontos aí que temos, esses 2 últimos jogos. E o Ceará, torcer pro Ceará e pro Mirassol, rapaziada. O Ceará pode empatar ali com o Flamengo e o Mirassol tem que ganhar, mano. Eu boto fé no Mirassol. Pelo futebol que o Mirassol fez, eu acho que o futebol que ele apresentou, o Mirassol, né, tem total condições de enfrentar o Flamengo aí e conseguir a vitória. Então vamos ver aqui, ó. Como evitar título do Flamengo? É igual eu falei pra vocês, rapaziada. Pra evitar, é só desse jeito. É fazendo o Flamengo ou não somar ponto, ou somar apenas 1 ponto. E a gente somar 6 pontos. Então é algo bem difícil. Quarta-feira temos esse jogo aí, às 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro. Jogo complicadíssimo, ainda mais que a situação do Palmeiras tá difícil. São 6 jogos sem vitória. Então a gente viu que não vai ser nada fácil conseguir vencer o Atlético Mineiro e ainda jogando fora de casa, né, pessoal? Vamos ver o que tem pra gente. Vocês viram aí também, né, que teve não sei se vocês estão sabendo aí que o Felipe Anderson, infelizmente, teve aquela lesão no tornozelo, né, onde aquela entrada feia foi do Carrascal, né, que se jogou, rapaziada, no pé do Felipe Anderson e, infelizmente, saiu lesionado e hoje foi confirmada uma lesão no tornozelo. Mano, eu vou falar pra vocês, rapaziada, o jogo do Palmeiras que ele fez ali contra o Flamengo foi ridículo, mas também temos que culpar um pouco também a arbitragem, porque vários erros cometidos. Teve aquele escanteio que, na minha opinião, bateu no jogador do Flamengo, tá? Onde foi dado escanteio. Tá bom que também dava pro Kelvin ter evitado, podia estar no bicudão pra frente, mas, né, eu acho que ele tinha muita convicção que seria tiro de meta. E aquele lance, mano, polêmico, rapaziada. Criminosa a entrada do Pulgar. Não, ele não foi na bola, ele não teve nenhuma intenção de ir na bola, ele foi só no tornozelo do Furks, rapaziada. E o VAR simplesmente ignorou e a gente foi muito prejudicado, mas vamos fazer o que, né, pessoal? Bora pra frente, focar no ano que vem, porque esse ano aqui pra mim temos essa chance mínima de conseguir algo, mas é muito mínima. Então o jeito é recuperar o Paulinho, porque eu conto muito com o Paulinho. Não sei se vocês também contam com o Paulinho pro ano que vem. Mas é isso aí, rapaziada. O Palmeiras também tá mirando a contratação do Vitão aí, né? Que a gente viu aí no nosso palestra, trouxe a informação pra gente. O Vitão, zagueiro do Inter. Então é isso aí, rapaziada. Eu quero que vocês comentem aí. Comentem se tiver alguma coisa pra falar, coloca nos comentários. É nóis, até o próximo vídeo.